Jesus se revela a João como aquele que era desde a eternidade. Antes que houvesse dia, eu sou. Aquele que é Deus, é poderoso, é juiz, é advogado, é médico dos médicos, é rei dos reis, é senhor dos senhores. É o príncipe da paz, é o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. E aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que é, aquele que era e o que há de vir. Passado, presente e futuro. O Alfa e o Ômega. Jesus se revela para João e lhes dirige a ordem das 7 igrejas. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre as 7 igrejas. Começando pela igreja de Éfeso, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. João, ele vê 7 castiçais e 7 lâmpadas. Os castiçais são as igrejas, as lâmpadas, os anjos. As pessoas atribuem ao pastor, ao líder, como o anjo da igreja. Só que eu nunca fui por essa visão, por esse pensamento, pois cada igreja havia um anjo que guardava, que via e observava. Por respeito, nós até aplicamos ao pastor como anjo da igreja. Mas o anjo da igreja é o próprio Cristo. O anjo do Senhor. Era Cristo que estava no meio dos 7 castiçais, que representam as 7 igrejas. As 7 igrejas tinham problemas, mas não estavam apagadas. A igreja não pode deixar a luz morrer, a luz se apagar. Enquanto essa luz, a palavra de Deus, for a luz da igreja, a igreja jamais irá morrer. Então nós vemos aqui que a igreja, a primeira igreja que recebe a sua carta, a sua mensagem, a sua missiva, é a igreja de Éfeso. Todas elas estavam na Ásia Menor. Eram próximas uma da outra, não eram distantes. Cada uma delas estava em um ponto específico que ligava aos 7 mares, para que a mensagem se espalhasse pelo mundo. Deus, ele conhecia as igrejas. Deus, ele conhece as igrejas ainda hoje. E Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, a qual não podemos atingir, ele preparou ponto estratégico geograficamente das igrejas. Cada igreja tinha o seu problema, mas Jesus era a solução e ainda hoje é a solução todo e qualquer situação. Ele diz: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Essas 7 luzes, 7 estrelas, representam os 7 anjos. E o texto revela que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Se os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas e ele anda no meio, ele está no nosso meio. Ele disse: aonde estiver 2 ou 3, quando você está só, ele está conosco, mas quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio. Mas ele tem na sua mão, na sua testa, as 7 estrelas. E ele diz: eu sei as tuas obras. A minha e as suas obras são conhecidas diante de Deus. As obras de Éfeso eram conhecidas diante de Deus. E ele conhecia as obras. E ele dizia: o trabalho e a tua paciência. A igreja de Éfeso tinha obras conhecidas por Deus, como todas as outras 6. Elas tinham trabalho, eles tinham um trabalho árduo, eles tinham paciência. E que não pode sofrer o mal, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos. Isto é, eles resistiram aos falsos apóstolos. A igreja de Éfeso trabalhava arduamente,
Mas mesmo assim, tinha aqueles que se diziam ser apóstolos. Tem os que se dizem ser, mas Jesus sabe quem de fato é. Mas eles resistiram, eles puseram à prova. E eram mentirosos. E tu achaste mentirosos. Quer dizer, apóstolos que mentiam, inventavam. Hoje não é diferente. Há muito apóstolo, há muito pastor, há muito líder, há muito bispo, presbítero, evangelista, diácono do engano. São mentirosos, criam campanhas, fazem ilusionismos, teatro, palhaçada, circo nas igrejas. Além de andarem mentindo, enganando um e outro, comprando e não pagando. São obreiros falcatrua, são obreiros kamikazes, são líderes de açúcar, são ministros do caos. A igreja de Éfeso resistia. Elas se colocavam à prova, os que se diziam ser apóstolos e não eram. Mas tinha um problema. É que a igreja de Éfeso havia deixado o seu primeiro amor.